tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, e essa edição de quinta-feira do programa Gente que Fala é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje para análise e debate dos nossos assuntos propostos. Procurador de Justiça, Dr. Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente na Rádio Trianon. Obrigado pela presença, um prazer recebê-lo mais uma vez. Também com a gente a doutora Betânia Costa, advogada, especialista em Direito Público. Doutora Betânia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? E você? Espero que todos estejam bem. Obrigado pela presença. Também com a gente o Fúvio Facco, farmacêutico bioquímico, ele é diretor-geral da Bide Insight Group para a América Latina e também vice-presidente da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fúvio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui novamente e poder trocar um pouquinho de ideias e opiniões aqui. Um abraço. Obrigado mais uma vez pela parceria com a gente aqui para essa troca de informações, essa troca de ideias com a nossa audiência. Também com a gente o Luiz Alberto Machado, economista, consultor da Fundação Espaço Democrático. Machado, mais uma vez com a gente, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Companheiros de bancada, boa tarde. Vamos ao bate-papo. Vamos à nossa luta aqui com o nosso primeiro assunto do dia, 12:02 agora. Olha, pessoal, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto liberando voos na classe executiva para ministros, quando a duração do voo internacional for superior a 7 horas. Essa regra vale para ministros de Estado, servidores de cargo em comissão ou que estejam representando autoridades. Como justificativa, o governo diz que o objetivo é mitigar o risco de restrições físicas e de impactos em saúde dos agentes públicos e que o voo na classe executiva atenua eventuais efeitos colaterais em face de déficit de ergonomia que ministros e servidores encontrariam na classe econômica. Doutora Betânia, eu começo com você esse assunto. O que temos de ilegal nesse episódio? Até onde vai o ilegal e até onde vai o imoral nesse episódio? Vamos lembrar aqui também, pontuar para a nossa audiência, tem um decreto do presidente Michel Temer de 2018 que determina que viagens de ministros e de servidores devem ser sempre na classe econômica. Se essa autoridade quiser viajar pela classe executiva, a diferença, claro, tem que ser paga por ele próprio, o dinheiro sai do próprio bolso, não é? Pois é. No meu entendimento, eu considero que este ato administrativo aí do senhor presidente, ele realmente é um ato imoral, né? Porque não é nada razoável que se faça com que o povo brasileiro pague pelas viagens em classe executiva dos ministros e servidores federais, sob o argumento de que isso vai evitar riscos à saúde física desses servidores, né? Temos que destacar aí também que, neste caso, eu entendo que existe uma preterição ao interesse individual, porque o presidente ele está prevenindo um risco à saúde de um servidor, custeando uma viagem numa classe executiva cujo valor é muito superior à classe econômica e deixando de analisar que existe toda uma sociedade que também necessita de prevenção em relação à sua saúde. É um interesse coletivo que está sendo preterido em face de um interesse individual. Então, eu entendo que, sim, viola o princípio da moralidade, é um ato que já nasceu viciado, pois tudo aquilo que viola todos os princípios que são obrigatórios o cumprimento por parte da administração pública
ele naturalmente viola também a legalidade. Então, são alguns princípios aí que esse ato administrativo, porque é um ato administrativo do senhor presidente, está violando. Então, eu entendo, sim, que é um ato que merece e deve ser reavaliado e controlado pelo poder competente, que é o judiciário, né? Quem é responsável pelo controle dos atos administrativos que já nascem eivados de vícios, né? Como nós falamos. Luiz Alberto Machado, sua observação sobre esse episódio, na avaliação da doutora Betânia, o ato está preterindo o coletivo em benefício do individual. Compartilha da opinião da doutora Betânia, qual que é a sua observação? Em parte, Mauro, eu aqui não compartilho integralmente, não. Em primeiro lugar, não é qualquer viagem, é viagem a trabalho. Muitas vezes, quer um membro do governo, quer um executivo, quer um atleta, fazem viagem que perdura durante toda a madrugada e vão trabalhar já no dia seguinte, no local de destino. Então, eu até entendo que, em alguns casos, isso é bem razoável. Eu costumo dizer que eu virei intelectual porque eu esqueci de crescer, mas eu militei no esporte durante muito tempo. E eu jogava basquete, eu era um anão no meio daqueles gigantes. E eu via o quanto era difícil. Pô, eu viajava do lado do Oscar, em classe econômica. Era uma dureza para ele. Quando chegava no lugar, ele estava completamente quebrado. Então, eu acho que essas coisas merecem análise caso a caso. Outro grande problema que eu vejo, e não foi apontado pela doutora Betânia, é que essa escala, este pode, aquele não pode, isso costuma dar confusão, quer no governo, quer no meio corporativo, porque sempre alguém se acha preterido ou prejudicado em relação a alguém que tem direito a uma condição superior. Mas eu acho que num país onde a gente tem tanto problema, este não é dos que mais me preocupa. Sim. Este não é dos que mais preocupam, evidentemente, mas colocar o dinheiro do próprio bolso para essas situações é importante, como já determina aquele outro ato do presidente Michel Temer de 2018, não? Mas, Mauro, o presidente normalmente viaja em avião presidencial, tem uma série de prerrogativas favoráveis. Então, quer dizer, um ministro de Estado, vamos dizer, que vai participar de uma reunião na ONU, amanhã cedo em Nova York, vai ter que viajar a madrugada inteira, eu acho que é bem razoável que ele vá em condições de conforto um pouco maior do que na classe econômica. Procurador Limonge, seu olhar sobre esse tema, bastante polêmico. Bom, há dois aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro, a incoerência do discurso pré-eleitoral do presidente Bolsonaro, que se fez passar por antipolítico, se fez passar por um homem diferenciado, um homem simples, etc., e que não permitiria privilégios. Então, passado 3 anos de governo, revoga um ato, digamos, de moralidade ou de economia do ex-presidente Michel Temer. Então, há esse aspecto que deve ser ponderado. E o segundo é sobre o ponto de vista da doutora Betânia, que me parece um ponto de vista bastante razoável. Eu preciso considerar que, infelizmente, o ato administrativo da lavra do presidente da República só pode ser impugnado pelo Procurador-Geral da República, e nós sabemos que isso não ocorrerá. Fulvio, o seu olhar sobre esse tema? Meu olhar, assim, um pouco... tem um viés corporativo, né? Vamos dizer assim, de uma empresa privada. Um olhar sobre a saúde, né? É aquela velha história, assim, a gente tem como pagar? A gente tem verba para isso? A questão é essa, assim, a gente tem saúde financeira para poder oferecer esse privilégio, né? Para empregado A ou B, ou ministro. Então, acho que a primeira pergunta é essa. Se existe superávit, eu concordo com o economista, né, o Luiz Alberto, que, de fato, a gente vai ter que ponderar e, em algumas situações, eu acho que é bastante válido. Porém, dado o momento atual, aí eu ficaria com a opinião, de fato, né, dos outros colegas que refutam a ideia, porque, na verdade, nós estamos num déficit, a gente está com uma conta enorme para pagar, então é uma coisa que preocupa e gera, de fato, conflito, e a gente não sabe a repercussão disso
em outros órgãos, porque isso vai, acho que, desencadear outros decretos, outras portarias que vão, acho que, aumentar ainda mais o buraco. Como você destacou. Posso fazer Sim, uma outra observação? O Brasil tem sido tão pouco representado internacionalmente, tem comparecido tão pouco a reuniões importantes, que eu tenho a impressão que esse decreto também pouco acrescentará. Infelizmente, a nossa ausência no debate internacional é um fato consumado. Que viagem importante tem sido feita? Quais têm sido os compromissos assumidos em reuniões de ONU, etc.? Nenhum. Infelizmente, o Brasil, hoje, está muito distante das relações internacionais. Tal sorte que esse decreto pouco vai acrescentar. Como disse o Machado, temos muitos outros assuntos a serem tratados, assuntos importantes. Então, vamos a eles, que é o nosso próximo tema aqui. Servidores de ao menos 19 categorias estudam paralisar atividades em protesto por reajustes salariais. A manifestação vem depois que o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que apenas os policiais federais seriam atendidos em 2022. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, aprovou o calendário para 3 dias de paralisação, 18, 25 e 26 de janeiro. Amanhã, membros do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, a FONASEF, decidirão sobre aderir a essa paralisação. E, somadas, FONACAT e FONASEF representam em torno de 80% do funcionalismo do Executivo Federal. Machado, o governo vai conseguir ceder à pressão desses servidores públicos federais, todos aí que representam 80% do funcionalismo, por conta do aumento salarial? Eu vou pegar primeiro carona no comentário do Fulvio da questão passada. Quando você estabelece diferenciação, o problema acontece. Então, isso daqui é uma crônica do desastre anunciado. Quando saiu aquela determinação para os militares, estava na cara que os outros iam pedir a mesma coisa. Iam pedir equivalência de tratamento. Então, são esses agora e virão outros depois. Eu não tenho a menor dúvida. E esse é um dos grandes desafios que os nossos governantes têm, não apenas no nível federal, mas, sobretudo, estadual e municipal. Porque, graças à entrada dos auxílios emergenciais, estados e municípios que viviam de pires na mão e que fechavam o ano semifalidos, passaram 2 anos bem, eles têm recursos. Mas, além de ter entrado um recurso adicional na economia, houve, em vários municípios e estados, uma determinação que não se podia contratar funcionário público até 31 de dezembro de 2021. Acabou isso. Então, surgirão novas pressões por contratações e não podia ter aumento e nem contratação. Então, a partir do momento que acabou o prazo, surgirão novas pressões por contratações e, sobretudo, pleito de aumentos, porque a inflação está 10% ao ano. Então, esse talvez seja o grande calcanhar de Aquiles dos nossos gestores, sobretudo para esse começo de ano. O grande risco, não é, procurador Papaterra, do próprio presidente Bolsonaro voltar atrás na promessa de conceder aumento salarial apenas para os policiais federais. Terá dificuldades para voltar atrás, porque ele fala tradicionalmente para o seu público interno. O presidente não tem o hábito de procurar agregar, ele discursa preferencialmente para o seu próprio público. E o seu próprio público é a polícia. Não é? Isto vai acarretar, como disse o meu antecessor, o Alberto Machado, uma grave crise, porque todos reivindicarão o mesmo. Isso é inevitável. E nos estados, em particular, também as polícias civis e militares vão pressionar os governadores, porque esse aumento prometido é para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, que faz parte do público preferencial do presidente Bolsonaro, mas também as polícias são apoiadoras, ao que consta, majoritariamente do atual presidente. E quem pode ou não atender esse pleito serão os governadores. Cada governador tem sua realidade. Há estados quebrados, há estados em melhores condições, como disse o economista, houve uma melhora por conta do auxílio, os estados realmente tiveram mais caixa, mas mesmo assim não poderão atender todas as reivindicações.
É um problema político e um problema econômico muito grave. O efeito cascata, não é, procurador? Os policiais nos estados, militares e civis, vão querer o mesmo direito. Vão pleitear o mesmo. E, sobretudo, dizendo o seguinte, que também fazem parte da base de apoio ao presidente. O próprio presidente, em 7 de setembro passado, convocou as polícias, através de seus principais representantes, para apoiá-lo. Então, ele ficará numa situação muito difícil. Não sei como ele agirá. E não sei como agirão os governadores. Esses, sim, pressionados pelas polícias. Doutora Bethânia, seu olhar sobre esse tema, por favor. Sim, não somente essa questão da preterição, o reajuste aos policiais federais, deixando de lado os policiais civis, os policiais militares, que competem aos estados, né, que também vão pleitear esse reajuste aos estados. Não se sabe se existe orçamento nos estados para conceder esse reajuste, ainda que os salários dos policiais, tanto civis e militares, sejam absolutamente defasados. Existe a questão de que, ao que tudo indica, de fato, o presidente está concedendo esse reajuste à classe dos policiais federais por conta do apoio político, ou seja, o apoio ao interesse individual. Aí também nós temos, né, a preterição ao interesse individual e não ao coletivo, não atende o que a lei dispõe, que todos os atos dele eles devem realmente estar em consonância com o interesse da coletividade e não individual. Então, também não encontra respaldo legal essa questão. Então, são diversos aspectos, em diversos aspectos nós verificamos que realmente ele pode ter problemas em relação a isso. Fulvio, como é que essa situação respinga nas corporações, no mercado corporativo de uma maneira geral? Afinal, todo trabalhador, em qualquer parte do país, nesse momento está querendo que ajuste salarial. A gente teve uma inflação aí de mais de 10% em 2021 e todo mundo está com salários defasados, né? Então, é uma pressão no todo, né? Sem dúvida, Mauro. A gente tem visto alguns sindicatos, algumas negociações, né, patronais e dos sindicatos dos empregados, de fato, estarem concedendo alguns aumentos. Agora, o que preocupa é que não tem como. Isso aí vai ser repassado no preço do produto e do serviço, gerando ou mantendo a inflação, né, em 2 dígitos e no final das contas, ou seja, empobrecendo a nação. A verdade é essa, a inflação, que acaba não baixando, ela vai cada dia nos empobrecendo. Então, é um ciclo vicioso que me preocupa bastante. E a gente vê aí, como os colegas comentaram, né, que sempre o individualismo, né, vamos dizer assim, tá se sobressaindo sobre o coletivo, né? Então, isso é uma coisa de fato preocupante e é um grande desafio que a gente sabe aí, a inflação, poder aquisitivo. Eu tenho exemplos na família de perda de poder aquisitivo assim gigante nos últimos 5 anos, por questões de, né, da inflação tá alta e não ter os mesmos reajustes, mas essa é a realidade do país e a gente vai ter que trabalhar muito e com um plano bom de longo prazo. Nada vai ser resolvido no curto prazo, né? Para poder melhorar as condições nossas aí para frente. Isso vai ser tema das campanhas eleitorais, Machado? O que você observa? Ainda dentro deste tema ou sim, já sim. Passando para o... Não, ainda a questão dos reajustes dos servidores públicos. Vai ser, como eu falei, vai ser um calcanhar de Aquiles, porque gestores municipais não, porque não tem eleição esse ano, mas gestores estaduais e federais vão ter que administrar isso com muita competência, porque não é uma situação simples. É mais do que justificável que as pessoas estejam pleiteando aumentos, eles estão com salários defasados. Agora, aí vem outro risco, a gente voltar àquela realidade que nós vivemos durante muito tempo, conhecemos como ninguém, que é você transformar a economia toda indexada.
e aí uma coisa leva a outra, e a inflação acaba subindo, e aí quem paga o pato maior é justamente aquele que é o menos favorecido, o menos aquinhoado. O que ganha muito, o rico, ele tem como se defender. Então, nessa hora, a preocupação é com os menos favorecidos, que acabam... Você teve um dos efeitos positivos que nós tivemos aí durante a pandemia foi o nível de bancarização. Ou seja, graças ao auxílio emergencial, uma quantidade brutal de brasileiros que jamais teve conta em banco, agora tem. Como normalmente essas contas acabam sendo, de uma forma ou de outra, remuneradas, isso minoriza um pouco, neutraliza um pouco a perda do efeito inflacionário. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é desproporcional. Quem tem muito mais vantagem em relação a quem tem pouco. Estou insistindo com você, Machado. Você é economista, enfim. A gente tem aqui, no orçamento de 2022, um provisionamento de 1,7 bilhões de reais para reajustes. Aliás, se a gente for comparar aqui com o fundão eleitoral, daqui a pouco a gente vai falar desse tema também. Por isso que eu perguntei. Não tem como, não tem dinheiro para o reajuste. Não tem dúvida. A dificuldade vai ser essa. Quer dizer, e nessa hora, quem vai assumir a luz da ribalta vai ser o ministro da Economia. E eu costumo dizer, quem reclama do Paulo Guedes, em termos de inflação, não sabe o quanto nós estaríamos numa situação pior se não fosse o Paulo Guedes tentando fechar a porta do cofre, tentando manter o teto de gastos. Agora, vai ser uma disputa, cada um tentando defender seus interesses. Isso não vai ser fácil, vai ser um ano que nós vamos ter que acompanhar isso daí com muita atenção. Doutora Betânia pediu a palavra. Sim, observando em relação ao ministro da Economia, em uma declaração ele disse que realmente um reajuste generalizado poderá quebrar o país, ainda mais, né? Porque o Brasil já não está numa situação econômica adequada, né? Então, realmente, pode causar aí um déficit muito grande, mas nós vamos chegar lá no fundão eleitoral. Quebra um país, quebra o país em um aspecto, no outro não. Então, existe aí 2 pontos também que estão destoando, né, da afirmativa do ministro da Economia. Sim. 12h22, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Fúvio, vamos falar sobre o seguinte. Em entrevista à Globo News, o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Gouveia, disse que o autoteste, cuja liberação está sob análise da Anvisa, pode ser uma boa ferramenta para ajudar a rastrear a Covid no país. Ele estima que a indústria instalada no Brasil tem capacidade de produzir até 10 milhões desses testes por mês e que seu preço final será mais barato que os exames de antígeno. Uma das dúvidas no governo é sobre como notificar ao SUS o diagnóstico obtido pelo autoteste, mas o Carlos Gouveia crê que essa questão possa ser resolvida por meio de um QR Code na caixa dos dispositivos. Muito bem, a gente tratou um pouco disso ontem, na edição de ontem do programa Gente que Fala, Fúvio, sobre este ponto da notificação obrigatória, né? E é por isso que até agora a Anvisa ainda não liberou o autoteste, porque como é que seria com o autoteste a notificação daqueles que testassem de forma positiva? O Carlos Gouveia destacou aí, né, existe essa ferramenta possível a partir do QR Code, mas vamos esclarecer inicialmente o que é esse autoteste, né? Como é que as pessoas poderiam, a partir dele, dentro de casa, saber de forma de forma complementar ou não, né, se tem a Covid ou não, né? O teste ele é complementar ou ele deve fazer parte de todo um sistema, Fúvio? Mauro, como o Carlos Gouveia bem pontuou, né, nas entrevistas que ele tem dado em vários veículos aí de comunicação, o autoteste será mais uma ferramenta
para que a saúde, né, no Brasil possa trabalhar melhor nesse momento da pandemia. Digamos assim, a gente tem já vários testes distintos. A gente tem o teste rápido, que é feito em farmácia, a gente tem o teste laboratorial, que é feito no sangue, a gente tem o teste laboratorial, que se usa saliva ou se usa, né, aquele suave nasal. Então, a gente tem diferentes testes para diferentes momentos e para diferentes pessoas, situações, vamos dizer assim, tá? Então, nós somos favoráveis à chegada do autoteste, porque ele vai ser mais uma ferramenta e a gente vê como uma ferramenta bastante útil para combater, na verdade, para antecipar diagnóstico e possibilitar melhores tratamentos e antecipar, por exemplo, o isolamento. Tem pessoas que são assintomáticas e que, infelizmente, deixam de ir para fazer o exame e elas poderiam simplesmente, não sei, passar numa farmácia ou num posto de saúde, receber esse kit, ter esse kit em casa e fazer essa testagem, saber que está contaminado e se isolar para evitar, vamos dizer assim, potencializar a contaminação, né? Seria mais uma forma de controle. O que muito se fala é, poxa, mas vai haver muito resultado errado, a pessoa não vai saber utilizar o teste. Gente, os fabricantes, eles estão já acostumados a isso. A gente tem autotestes para outras doenças, como o HIV, que está aí. Também foi muito polêmico na época do HIV, essa questão de disponibilizar o autoteste, né, para a população leiga. A questão toda é que, durante o desenvolvimento desse produto, existem os passos onde são validadas as questões de usabilidade, de segurança do produto, né? Vai ser 100% a prova de falhas? Com certeza não, mas ele vai ser muito benéfico nesse combate à pandemia, porque a gente está vendo hoje aí várias organizações, a Associação Brasileira dos Laboratórios já mencionou que, por falta de insumos, eles só vão agora priorizar e testar pacientes com sintomas graves. Ou seja, quem está com sintoma leve ou quem está assintomático não vai saber se está com a doença ou não, né? Então, o autoteste, ele substituiria o exame de antígeno ou ele seria complementar? Se a pessoa em casa, no autoteste, tem que testar positivo, ela já fica ali em casa, ela já sabe que ela está positiva, ela tem que ir até uma unidade, ela tem que ir atrás de um teste de antígeno para confirmação daquele teste positivo. Na verdade, o autoteste ele vai ser um teste de antígeno feito em casa. Tá? Ele não precisa ir confirmar. Se deu positivo, ele fica em casa. Ele confirmaria se der negativo e os sintomas persistirem, e ele falar, poxa, deu negativo, mas eu estou ainda desconfiado que eu tenho... Aí sim ele deveria procurar um outro teste, aí nesse caso um teste de PCR, de biologia molecular, né? Então, por isso que a gente acredita bastante nessa ferramenta. E essa questão da notificação, eu entendo o governo, eu acho que a gente precisa, de fato, ter dados para poder gerar informação e definir melhores as políticas, as ações, mas a gente não pode demorar demais também para poder viabilizar isso, sabe? Assim, eu acho que é uma questão de disponibilizar um site para a inserção dos dados, ela pode ser simples. Então, a ideia é não complicar, porque, honestamente, minha opinião independente da notificação, o autoteste ele já seria muito benéfico, porque permitiria que a pessoa já se isolasse ou procurasse um tratamento de maneira mais precoce, ou seja. Então, assim, 100% a favor. Sobre a notificação, com a colaboração da população, evidentemente, cada um faria o seu teste, dando positivo, usaria a ferramenta de QR Code para passar essa informação para o poder público, o governo teria informação sobre aquele que testou positivo, mas não necessariamente sobre a variante que ele contraiu. Aí já não é possível, né? Aí já é um pouco mais complicado. Mas
com os dados que a gente já conseguiu, nesse atual momento, a variante Ômicron, ela é a predominante no momento atual. Eu estou aqui, por exemplo, na cidade de São Carlos, a gente fez um estudo que foi liberado ontem, de 13 amostras testadas, 12 foram da Ômicron. Então, assim, já fica claro que essa é a variante que predomina nesse momento, nessa nova onda de contaminação. Posso fazer uma indagação? Sim, procurador. Eu queria saber o seguinte: é possível massificar esse autoteste? Porque o que eu vejo hoje é que os testes estão elitizados. Quem faz teste é quem tem condições de pagar, seja no laboratório, seja em drive-thru, etc. O que eu verifico é todo mundo de carro, todo mundo em boas condições, e o autoteste também vai ser isso. Quer dizer, nós vamos ter um quadro real mesmo, ou um quadro bastante parcial e só elitizado da situação? Porque as pessoas ficaram com medo e agora você vê filas em drive-thru, uma atrás da outra, né? E antes ninguém tinha essa preocupação. Nos postos de saúde, eu não creio que seja possível fazer tanto teste. Nós vamos cometer de novo esse erro de elitizar a saúde pública? Mais uma pergunta aqui, complementando o procurador Fúvio. Quanto custaria esse autoteste para a população? Pois é, a gente espera que ele seja não muito, mas mais barato do que o que hoje é pago na farmácia, porque ele não teria o serviço, né, digamos, da pessoa que está realizando o teste. Você compraria o produto e você mesmo, né, faria o teste. Então, ele pela natureza, tem que ser mais barato. A gente tem uma variação grande de preços, viu, Mauro? A gente tem preços indo aí, eu já vi de 80 a 180 reais. Tá? Então, assim, é um teste caro, eu concordo com o doutor Mário. A gente precisa ter aí, de fato, o Ministério da Saúde querendo imprimir uma política pública de teste massivo. É possível, a gente teria capacidade produtiva para isso. Não são testes complicados de produção, uma vez definida a questão e a cadeia de suprimentos, a capacidade produtiva de entrega é grande. Então, acho que a questão da popularização vai depender, lógico, né, da política do Ministério da Saúde, mas mesmo não esperando o Ministério, e mesmo, eu concordo aí, mesmo deixando essa ferramenta também elitizada, seria ainda uma boa ferramenta, sem dúvida, para nós. Isso pode ser feito de forma... colocar isso no mercado pode ser feito de forma rápida? Essa decisão da Anvisa, isso que precisa ser feito, né, Fúvio? A decisão da Anvisa, geralmente as decisões da Anvisa geralmente são demoradas, porque tem análises, tem deliberações, tem votações, tem audiência pública, enfim, isso tudo não pode acontecer nesse momento. Tem que ser uma coisa de piscar de olhos mesmo. Qual é o período que a gente tem, o tempo que a gente tem para poder resolver isso de forma bem rápida? Bom, a Anvisa ela tem se mostrado bastante sensibilizada com a urgência do caso. Então, dada a similaridade do autoteste com relação ao teste rápido de antígeno, a gente não entende que haja necessidade de demoras. Eu acho que assim, ela vai poder tratar isso como prioridade. Então, eu penso que no âmbito da Anvisa, que é a questão de verificar a segurança, a eficácia e a segurança do teste, é uma questão de poucas semanas para que eles aprovem os testes, né, que forem submetidos. O impasse está nessa questão mais relacionada com o que o doutor Mário comentou, de que, ok, nós vamos liberar, mas como que vai ser essa liberação? Vai ter a participação do poder público ou não? Como é que vai ser a diretriz? Então, a Anvisa está esperando a diretriz, né, técnica, que aí é o Ministério da Saúde que que tem a competência para tal. Fúvio, o autoteste ele considera o que os médicos chamam, que a ciência chama de janela imunológica, que é aquele período em que a incubação não tem sintomas, e ali geralmente os testes não dão positivo ainda. O autoteste, como é que atua nessa fase? É a mesma coisa. Mesma coisa? Tem que se respeitar
a janela imunológica, esperar, vai depender do teste, tem teste que você tem que esperar 3 dias, 4 dias, né? É a mesma coisa, não muda. É bem parecido nesse ponto. A diferença para o autoteste é a questão que ele vem com um kit completo para que o cara, né, o paciente, a população possa fazer sua própria coleta. Então, ela vem com um material adicional dentro do kit para se fazer a coleta com uma instrução, né, de uso mais clara, para uma linguagem para que leigo, né, entenda. Então, assim, é muito mais uma questão de usabilidade do que o componente técnico ali vamos falar, do teste mesmo. Ele é igual ao que hoje é vendido na farmácia. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, requisitou informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional sobre o fundão eleitoral. É o primeiro despacho de André Mendonça na Corte desde a sua posse no final de dezembro. A ação foi movida pelo Partido Novo, que pede a anulação do trecho do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que repassa 5,7 bilhões de reais para o fundão eleitoral de 2022. O partido afirma que o repasse é inconstitucional e que ocorreu desvio de finalidade. Inicialmente, o presidente Bolsonaro vetou a proposta, essa de 5,7 bilhões, limitando o fundão a 2,1 bilhão, né? 2 bilhões e 100 milhões de reais. Porém, os partidos da base, como o PL, o PP e os Republicanos, votaram em peso para derrubar a decisão do presidente. Lembrando aqui, Betânia, eu começo com você esse tema, na eleição passada, na eleição de 2018, né? Foram destinados o número aqui, 1 bilhão e 700 milhões para as campanhas. É gigante a diferença, hein? É gigante a diferença. E a questão, eu entendo que a questão aqui não é apenas a competência do Congresso Nacional para alterar esse projeto inicial, né, do Executivo, criando essa lei que aumentou em quase 200% esse repasse do fundão eleitoral, né, destinado para os partidos políticos, destinado à campanha política. Então, a questão é a moralidade diante do atual cenário de pandemia, onde faltam recursos na saúde pública, onde nós temos uma saúde pública precária, né? Nós temos um índice de desemprego imenso, famílias que sequer têm comida para pôr na mesa, ainda com esse auxílio do governo para as famílias, que é um valor baixo, perto das necessidades básicas, né, do ser humano hoje em dia, principalmente quando se fala de um pai com filhos, ele aumentar tanto assim um valor destinado a um partido político que vai custear essas campanhas políticas milionárias. O quanto é moral isso? Entra na questão também, se você for analisar, tem-se orçamento para isso? Nós não temos, o governo não tem orçamento para custear o reajuste salarial de servidores de categorias que atuam na frente do combate à pandemia, né? Mas ele tem recursos orçamentários para destinar para campanhas políticas. Então, são diversos pontos que precisam ser analisados nessa legislação, não apenas a inconstitucionalidade, e é isso que vai ser analisado, né, pelo nosso Tribunal Pleno, que foram as questões levadas pelo Partido Novo. Eu entendo que realmente não encontra respaldo legal essa destinação, principalmente nesse momento, realmente, como eu mencionei, no atual cenário. Agora, procurador Limonge, essa questão da inconstitucionalidade, o Partido Novo alega que a proposta do cálculo de valores não apresenta a fonte de recursos, daí a questão da inconstitucionalidade apontada pelo Novo. Agora, de novo, né, esse fundo foi criado em 2017, né, como aquela alternativa à proibição do financiamento privado de campanhas. Até hoje a gente não tem uma solução para isso, né? Financiamento privado não dá, e financiamento público dessa forma não tem como.
Exato, nós partimos de um extremo para outro. Não é? A questão da Lava Jato, a questão da corrupção, levou a uma ligação quase que umbilical das campanhas políticas à corrupção. Porque, na realidade, isso ficou até demonstrado, mas eu me pergunto se a solução encontrada, que é o financiamento público, foi a melhor. Eu estou convencido que não. Eu estou convencido que depois da transparência, das questões todas relacionadas com a Lava Jato, nós teríamos condições hoje de controlar melhor o financiamento privado. Quanto à inconstitucionalidade, a argumentação do Partido Novo me parece bastante fundamentada. Eu não sou especialista em direito público, como a doutora Betânia, mas me parece intuitivo que a argumentação apresentada é razoável. É preciso ter fundamento para este aumento exponencial de valores. Não é? E, por fim, é de se lamentar que a classe política brasileira ainda viva uma ilha de fantasia, né? Completamente distante da realidade. Eles discutem coisas como se pudessem ignorar a realidade dos dias vividos de hoje. Este orçamento para financiamento de campanha política, que se dará, como sempre, para os grandes caciques dos diversos partidos, está absolutamente fora da realidade brasileira, está absolutamente fora da necessidade, e é uma vergonha mesmo que eles não tenham essa sensibilidade. Né? É de se lamentar. Machado, nós temos no Brasil o fundão eleitoral, né, que é o que estamos tratando agora, mas temos também o fundão, o fundo partidário, né? Foge o nome agora. O fundo partidário é o dinheiro que é distribuído para os partidos para custear as atividades das siglas aí no dia a dia. E o próprio Partido Novo já quis devolver esse dinheiro, ou quer devolver esse dinheiro, dizendo que não vai usar, e não consegue devolver esse dinheiro porque a lei não permite que se devolva. Aí os outros partidos falam, se você quiser devolver, então devolva para que todos nós possamos usar esse dinheiro, mas não devolver para os cofres públicos, devolver para os outros partidos. Mauro, eu me sinto aqui muito à vontade para falar, porque eu sou consultor da Fundação Espaço Democrático, que é a fundação do Centro de Estudos e de Pesquisas do PSD. Então, as fundações vivem do fundo partidário. E eu aí fico mais tranquilo ainda para falar. Eu reconheço que a maior parte das fundações não fazem absolutamente nada, a não ser receber o fundo partidário, que é uma vergonha. Tá? É muito diferente de algumas fundações que trabalham, que fazem um trabalho real. Segundo lugar, foi bom você anotar, fazer essa observação, porque eu tinha anotado aqui, a primeira coisa é separar fundo partidário de fundo eleitoral. A segunda questão é, a democracia tem custo. Todo mundo acha legal, democracia, então quem banca a democracia? E o procurador Mário Papaterra lembrou bem que nós tivemos experiências lamentáveis com o financiamento de campanhas por parte das empresas e assim por diante. Fica essa dúvida, só existem essas possibilidades, o extremo, ou financiamento totalmente particular, privado, ou financiamento integralmente público. Existem situações diferentes ao longo distribuídos pelo mundo. Porém, cada país é um país. Existem tradições, existem, por exemplo, nos Estados Unidos, as fundações que distribuem recursos para os partidos, que têm uma atividade muito grande, que angariam recursos muito grandes. No Brasil, nós não temos essa tradição. Então, voltando à questão específica do fundo eleitoral, já que você tem que ter financiamento público, tem que ter fundo eleitoral. A minha questão aqui é muito mais com relação ao valor, e realmente há uma desproporção muito grande no que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo agora. E aí não vamos jogar a culpa de novo no presidente, pelo contrário, ele tentou baixar isso daqui. Aí foi o quê? Foi a corporação dos políticos que votaram em peso pela manutenção do valor de 5,7. Agora, a comissão de orçamento, acho que é a comissão de orçamento, né? O relatório deles lá foi de 4,9, né? Não é 5,7.
Mas a Mesmo comissão assim. de orçamento também é uma comissão de políticos, né, que pensou corporativamente. Eu acho que aí, já que você fala em tanto, já que no Brasil se usa tanto a ideia de ajustar pela inflação, ressalvado o risco de indexar a economia. Pega o valor de 2018, aplica a inflação em cima e é o valor da eleição desse ano. E aí agora a gente volta lá no começo do programa para fazer aquela comparação, né? 1,7 para reajuste dos salários dos policiais, não é isso? Isso. E 5,7 para o fundão eleitoral. Informação é absurda. É indefensável. E ainda mais uma comparação, esse recente veto aí, a questão da dívida dos pequenos, dos microempresários, dos MEIs, né? Que o governo teria que abrir mão ali, uma renúncia de 1 bilhão e alguma coisa, não é isso? E aí a gente vê 5,7 destinado para a campanha eleitoral. São pesos e medidas completamente diferentes, dependendo da situação. Como dizia, não sei se ele foi o primeiro a dizer ou não, mas o Delfim foi um dos que tornou essa expressão muito famosa. Quando mexe no bolso de cada um, é complicado. Então, isso mexe no bolso dos candidatos, não é nem dos políticos de uma forma geral, daqueles que são candidatos. Então, a corporação se une de forma extremamente eficiente para defender esses recursos. Especialmente aqueles partidos que têm as maiores bancadas, porque essa distribuição é feita conforme o tamanho da bancada lá no Congresso Nacional. Principalmente o fundo partidário, né? E o fundo eleitoral também. E aí, para não dizer que nada funciona no Brasil, graças a Deus que nós temos a cláusula de barreira que foi agora preservada, né? Porque com isso nós deveremos ter a redução do número de partidos, que de novo é uma outra jabuticaba para alguns, excrescência da democracia brasileira para outros. 13 minutos para 1h da tarde, nosso próximo assunto. O número de mortos em chacinas na região metropolitana do Rio de Janeiro saltou de 170 para 255, um aumento de 50% no ano de 2020, do ano de 2020 para 2021, de acordo com um relatório anual do Instituto Fogo Cruzado divulgado ontem. O Instituto considera chacina todo episódio em que 3 ou mais civis são assassinados em uma mesma situação. No mesmo período, o número de chacinas subiu de 44 para 61, um aumento de 39%. Entre as 61 chacinas de 2021, 46 ocorreram durante operações policiais, com 195 mortos. Procurador Limonge, começo com você esse tema. Ação policial aí nesse caso, né? O que a gente observa a partir dos números, essas chacinas mais provocadas nas ações policiais. Muito provavelmente no Rio de Janeiro, sim. Eu quero primeiro fazer uma observação. Eu sou do Ministério Público já há 46 anos e cheguei na capital no ano de 1987 para ser promotor do Tribunal do Júri, do primeiro Tribunal do Júri da capital. E naquela época não havia chacina. Nós fazíamos júris em que se discutia a motivação do crime. E não se discutia a autoria, porque o réu era confesso, ou o réu tinha sido visto no bar, etc. Esta figura da chacina, esta coisa horrorosa, ela demonstra a pouca importância da vida humana. A existência de chacina mostra, em primeiro lugar, isso, né, que o homicídio deixou de ser um crime passional, discutível, para passar a ser, evidentemente, uma violência. No Rio de Janeiro, há uma política de extermínio, seja da polícia, seja das chamadas milícias, há uma disputa entre traficante e miliciano, há uma série de fatores bem retratados aí pela imprensa. Eu recomendo leituras sobre este fenômeno, porque, efetivamente, nós chegamos num ponto em que a vida humana não tem nenhum valor. São Paulo reagiu contra o número de homicídios a partir do final da década de 90, começo dos anos 2000. Nós diminuímos os números de homicídios com uma política voltada para uma atuação mais efetiva nos locais de chacina. Houve um esforço muito grande
das duas polícias numa atuação concentrada. Claro que nós estamos muito longe de ter números razoáveis, mas São Paulo deixou de ser uma cidade apontada como capital do homicídio e, mais recentemente, uma experiência bem-sucedida, que é a da filmagem nas vestes dos policiais, que é tão óbvio que eu não consigo entender como isso comporta discussão. Alguém dizer que o policial que anda com um vídeo na veste está com a sua atuação cortada, significa que você aprova a violência. É a única explicação razoável para isso. Alguém criticar uma atitude preventiva como essa, e não por acaso, a partir do uso deste equipamento, o número de atividade, o número de execuções da polícia diminui. Chacina é pior que execução. É algo que precisa de uma política determinada. E curioso, o Rio de Janeiro sistematicamente elege deputados, senadores, governadores com discurso de repressão à violência. E, lamentavelmente, nunca isso ocorre. Para que a gente não fique restrito, um ex-juiz de direito se elegeu, e logo foi banido, se elegeu com um discurso dizendo que a execução seria razoável no seu governo. É preciso mudar a política, realmente. É preciso mudar a visão sobre a atuação policial no Rio de Janeiro. Pessoal, faltando 8 minutos para 13h, nós temos perguntas aqui da nossa audiência. Vamos a elas. Eu começo com o Fúvio. Pergunta da Mariana Coutinho, que está com a gente no nosso canal no YouTube. Fúvio, ela quer saber, ela diz assim, o que se sabe sobre a variante Delta Cron, anunciada nesse final de semana no Chipre como uma fusão da Delta com a Omicron. Ela realmente existe ou pode ser um erro do laboratório? A pergunta aqui da Mariana Coutinho. Mariana, interessante sua pergunta. Como é uma coisa ainda muito recente, a gente ainda está com as duas vertentes, né? A gente está esperando novas confirmações para poder falar melhor. Então, eu peço desculpas, mas assim, a gente não tem uma certeza para poder compartilhar com você nesse momento. Mas, com certeza, o que a gente sabe é que outras variantes, sim, vão surgir, é natural do ciclo de vida do vírus, né? Mas isso não necessariamente é ruim, vamos dizer. A gente tem percebido que, de fato, a Omicron ela é menos letal, né? E provavelmente outras variantes também o serão. Então, esse é o panorama que a gente tem hoje. O que é que tem, Fúvio, agora a pergunta minha, nesse aspecto de variantes mais brandas, no sentido de que a própria inteligência do vírus, né? Quando ele precisa sobreviver, e ele tem inteligência para buscar esses meios, e atua de forma branda para não matar quem? O seu hospedeiro. Se ele matar o hospedeiro, ele morre junto. Exato. É interessante essa pontuação, Mauro. Eu sou casado também com uma farmacêutica bioquímica e ela é microbiologista. Então, a gente fica almoçando e conversando a respeito dessas coisas aí. E ela fala que acredita muito, de fato, na questão da teoria da evolução mesmo, e isso faz todo sentido, porque se o vírus matar o hospedeiro, ele vai morrer junto. Então, a gente tem visto que a cepa menos letal é a que está mais se propagando, né? Porque, de alguma forma, a teoria da evolução, né, vai fazer com que essa cepa seja a que vai prevalecer. Então, concordo com você em todo sentido. Doutora Betânia, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na Zona Oeste da capital, pergunta a sua avaliação sobre a viralização dos casos de abusos por parte de magistrados em audiências. Então, essa questão é bem polêmica, né? Porque nós sabemos que o magistrado ele precisa, no exercício da sua função, nos seus julgamentos, ele precisa ser imparcial, ele está ali para analisar o direito das partes, quem é que está no direito, e não abusar do seu poder. Diante da existência de abuso de poder,
né, realmente demonstrada e constatada, existe aí a lei do abuso do poder, em que o magistrado irá responder, né, nos termos da disposição legal. E durante essa pandemia ficou-se muito notório a existência desses abusos, a ocorrência desses abusos em alguns tribunais, exatamente por conta das audiências virtuais. Mas abuso, ele ocorre há muito tempo. Isso já está na essência, porque nós temos que entender que é um ser humano que está ali. Então, muitas vezes, o que ele julga ser correto na concepção dele não é o que a lei dispõe. Então, esse ser humano que está ali julgando, ele acaba decidindo conforme o seu entendimento moral. Mas nem sempre o que é moral é legal. Então, a função do magistrado é essa, é analisar a legalidade nos termos da lei, exceto que o direito e a moral, eles precisam andar lado a lado. Né? Mas, como eu mencionei, muitas vezes o que aquele ser humano entende como moral não é o que a lei considera. Então, eu acho sim que ele precisa ser coibido. Pergunta agora do Marcelo Mota com a gente no Facebook. Procurador Limonge, o que o presidente Bolsonaro, pergunta aqui o Marcelo Mota, quis dizer exatamente ao afirmar numa entrevista, isso aconteceu anteontem à Rádio Jovem Pan, de que sob o seu governo o Congresso está muito bem atendido? Eu gostaria de saber. Pelo que eu entendi, foi com relação às emendas, a chamada emenda do relator. Havia uma crítica à ministra responsável pela interlocução entre o Congresso Nacional e o Executivo, no que se refere às chamadas emendas do relator, que não teriam sido liberadas, e ele disse que não, que estavam sendo muito bem atendidas. Dá para interpretar literalmente, né, no sentido de que os pedidos dos deputados vêm sendo atendidos adequadamente pela ministra indicada para ele, para este mistério. Eu só queria aproveitar também a carona e dizer que concordo com a doutora Betânia, que, de fato, as audiências virtuais diminuíram e muito as arbitrariedades cometidas, seja por magistrados, seja por promotores, porque aqui não se trata de uma questão corporativa. Havia, sim, em alguns casos, muito abuso, e é bom que isto fique registrado. Pergunta da Gisele Mello, está com a gente no Facebook. Machado, ela pergunta, na sua opinião, o Banco Mundial está certo ao afirmar que o crescimento da economia brasileira deve desacelerar acentuadamente em 2022? Quais são as razões para isso? Pergunta da Gisele. Caímos aqui no campo das apostas, né? No campo das previsões. Mas a visão do Banco Mundial coincide com a maior parte dos analistas. Ontem mesmo saiu a visão da CEPAL, dizendo que a América Latina deverá ter um crescimento da ordem de 2,1%. E o que contribui muito para que esse número não seja maior é o Brasil, onde deve ser de menos de 0,5% o crescimento. Então, não tá em desacordo com essa manifestação do Banco Mundial. Bem rapidinho, Machado, quais são os efeitos da estagflação, ou seja, a economia sem crescimento e inflação alta como a gente tem agora? É o que a gente chama de pior dos mundos, ou tempestade perfeita, né? Só tem um detalhe que não é tão ruim. O próprio mau desempenho da economia brasileira, o desaquecimento da economia brasileira, deve ser um fator favorável para que a inflação não se mantenha em níveis tão altos. Nós não deveremos ter inflação de demanda, então dá para focar muito nos custos. Mas, com exceção disso daí, o resto é o pior cenário possível. Muito bem, pessoal, vamos encerrar aqui, faltando 1 minuto para 1, essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso agradecimento em nome de toda a equipe ao Procurador de Justiça Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, a advogada doutora Betânia Costa, especialista em direito público, o farmacêutico químico Fúvio Faco, diretor-geral da Binding Insight Group para a América Latina e vice-presidente da CBDL, e o economista Luiz Alberto Machado, consultor da Fundação Espaço Democrático. Por isso, obrigado pela audiência. 1h01, minha gente. Tchau, até amanhã.